Bora, cabeção, bora lá! Fundo que não acaba mais, é fundo para todo lado. E agora começa a ficar um pouco melhor. Porque a gente já viu todas essas coisinhas chatas, cota, classe, subclasse, vai para lá, aberto, fechado, é a loucurada toda, administrador, custodiante. Mas agora a gente vai ver os tipos de fundo que compõem. E nós vamos começar com os FIFI, os mais pop, os mais tradicionais. Mais ou menos uns 70% do dinheiro do mercado financeiro em fundos está dentro dos FIFI, os fofoqueirinhos, os FIFI, fundos de investimento financeiro, papai. Bora lá então, vem comigo, vamos lá, tem comigo. Ai, tá bonito, agora o pai tá grandão. FIFI, papai, vai apresentar para você os FIFI então. São eles: fundo de ações, fundo cambial, fundo multimercado e todos os fundos de renda fixa. Lembrando que o grosso do dinheiro está em renda fixa, já que a gente é conservador, nós temos aversão à perda, a gente tem medinho, renda fixa. Mas além de renda fixa, também tem um bom dinheirinho em fundos multimercado, cambial e ações, mínimo cambial, ações, né? Tem um pouquinho mais, esses aqui já tem um pouquinho menos. Vamos entender o que é cada um desses fundos, o que diferencia, lembrando que principalmente, né? O que a regra vai falar em relação a esses caras? Composição da carteira. O que um fundo tem que ter para ser considerado renda fixa? Renda fixa. O que tem que ter dentro de um fundo de ações para ser chamado de fundo de ações? Ações. Pronto, passou, vamos para o próximo vídeo. Calma, não é bem assim. O pai vai explicar quantos por cento, quais são as regras, enfim, vamos olhar com calmito. E aí, olha só, bom, magicamente começando com ações. Fundo de ações, papai. O que é fundo de ações? Olha só. Primeiro, para ser considerado fundo de ações, tem que ter no mínimo 67% da carteira, 2/3, 67% em ações. Vale lembrar que ações não é somente ações, todos os derivados de ações. Então pode ser que caia na tua prova que ele investe em bônus de subscrição, ADRs, né? BDRs, ETFs, né? ETFs é o fundos de Exchange Trade Fund. Fundo de índice. Exchange Trade Funds. Então, é um fundo que compra lá o índice Bovespa, o índice BRX, né? Então, esse fundo ETF de renda variável, por exemplo, ele também é considerado, né? Então, às vezes você tem fundos de investimento em cotas, que compra cotas de outros fundos. Então, se esse fundo de ações está comprando essas cotas desses fundos lá, ele também é considerado como fundo de ações. Mas claro que tem que ter no mínimo 67%, tá? Em geral, é ações. Em geral é ações, tá aqui, ó, ações, tá bom? Mas tudo aqueles derivados de ações são bônus, subscrição, enfim, também entram, ok? Agora, além disso, é importante saber também que existe uma subclasse de fundo de ações chamada fundo de ações de mercado de acesso. O que é o mercado de acesso? A bolsa de valores de pobre. Então, a grande empresa, ela lista suas ações na B3. Olha só, se quer comprar ou investir nas minhas empresas americanas. Não. Localiza, Lojas Renner, Gerdau, Petrobras, Banco do Brasil, Santo André, Banco Bradesco, Bancão, estão tudo lá. Todos eles abrem suas ações na B3. Ok. Mas tem aquelas empresas que elas não são tão grandes assim, e aí a B3 oferece para elas uma bolsa para pobre, quem não quer pagar tanto para a bolsa, mas também não vai ter tanta liquidez assim. Esse é a área do Bovespa+. Então o Bovespa+, é tipo assim, categoria de base, é a empresa que está preparando para abrir o capital. Então existem fundos de ações que ele não está olhando para essas empresas que são SAs abertas consolidadas. Ele olha para outras SAs abertas, mas que estão no mercado de balcão, que a gente chama de mercado de acesso, ok? E aí, então, tem fundos que fazem esse tipo de investimento, eles também vão ter que observar os mesmos 67%, a gente chama 2/3 da carteira. O único detalhe, ele não compra na B3, ele compra num outro mercadinho, que é um mercadinho mais baratinho, mercadinho de acesso, mas tem menor liquidez, ok? Ok, fundo de ações do mercado de acesso também é uma subclassificação, e aí, importante salientar que os outros 1/3, né, os outros 33%, o gestor pode definir e investir onde ele quiser, em renda fixa, ele pode botar lá até, inclusive, presta atenção, em ativos de SAs fechadas, se ele quiser, tá bom? Mas o grande foco da tua prova é bem simples assim, ó. Ações 67, ações 67, não tem erro, ações 67,
67 ações. Decore isso daí, tá bom? Não tem como errar. Bora comigo então, fundo de investimento cambial. Agora, para ser considerado fundo cambial, tem que investir em papéis atrelados ao câmbio. Mas quantos por cento? Sempre que tu não sabe, se for chutar, chuta 80. A chance de ser 80 para fundo é muito grande. Muitos fundos vão depender do 80. A gente vai falar dele no renda fixa, a gente fala no cambial, tá bom? Então, no mínimo, 80% dos papéis estão atrelados a quê? A papéis que o risco principal é a taxa de câmbio, né? Taxa de câmbio, cupom cambial, ou seja, de cada R$1.000 que está dentro do fundo, R$800, 80%, não precisa ser um gênio, ó, 80%, R$800 estão atrelados a câmbio. E esse câmbio pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser a libra, ok? Então, atrelado ao câmbio, 80%. Então, são papéis cambiais, são extremamente importantes para aquele cara que quer ter uma rentabilidade atrelada ao dólar, ao euro, a outras moedas, tá bom? Beleza, então isso é um fundo cambial. Já o multimercado é o mais fácil de todos para a prova. Por quê? Porque o multimercado, lembra? Você lembra que Veja multiuso, que você jogava aquele negócio, serve para quê? Você limpa a sujeira da pia. Veja multiuso, joga no vaso, limpa a sujeira do vaso, né? Joga no dinheiro, limpa o dinheiro sujo, lava o dinheiro sujo. Multiuso, serve para tudo, não é? O multimercado, veja, por favor, me patrocine, fazendo propaganda aqui de graça. O multimercado é aquele que investe em multimercados. E ele não tem particularidade de concentração. Então aquele número que a gente viu em ações, 67. O número de câmbio, 80. E multimercado, qual é o número? Não tem. Assim, ó. Simples assim. Sem mínimo. O multimercado, ele pode botar um pouquinho em ações, um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em onde ele quiser. Esse é o gestor que tem maior liberdade. Multimercado. Investe onde ele quer, sem particularidade de concentração de risco. Vários fatores de risco sem concentração em nenhum fator específico. São esses fundos aí que tem cada vez mais entrado no gosto do investidor, porque ele consegue ser menos engessado. O mercado de ações está caindo, eu sou gestor de fundos de ações, eu não posso tirar o dinheiro de ações, tem que deixar no mínimo 67 lá. Mercado de câmbio está caindo, eu sou fundo de câmbio, eu não posso tirar todo o dinheiro do câmbio, eu tenho que deixar no mínimo 80 lá. Só o multimercado ações caiu, tira ações e toca no câmbio, tira e toca na renda fixa. Eu consigo fazer esse jogo de cintura sem me comprometer. Por isso tem essa legalidade, essa coisa bacana do multimercado, beleza? E aí então vem eles, renda fixa. E quando eu falo renda fixa não é um fundo, é uma família inteira de fundo aqui. Tem um monte de subfundos do renda fixa. Renda fixa não sei o quê, renda fixa não sei o quê. Vamos entender o que é os não sei o quê do renda fixa, que a gente fala que são sufixos que vão vir depois do renda fixa. Renda fixa, blá, blá, blá. Renda fixa, blá, blá, blá. Então, o que são esses renda fixa? Primeiro, vamos olhar o renda fixa, que é o nosso eixo principal. Para ser renda fixa, 80%. Lembra que eu te falei? Se não sabe, chuta 80. 80% da carteira, olha só. Da carteira de ativo está relacionada a renda fixa, né? O que vai dar o nome da classe. Vai estar atrelada a papéis, títulos públicos, títulos privados, atrelada a taxa de juros DI, a taxa Selic, a taxa IPCA, mercado de taxa de juros ou índice de preço, renda fixa, tá bom? No mínimo 80% da carteira vai estar atrelado a isso. Lembrando que esses fundos só podem cobrar taxa de performance quando for destinado a investidor qualificado. Você lembra o que é o qualificado? Qualifica 1. O prof é 10. O prof é 10, qualifica 1. Então, qualificado é aquele que tem no mínimo 1 milhão. Então, para essa galera, eu posso cobrar taxa de performance. Renda fixa, em geral, não tem, eu quero superar o CDI. A Selic, cara, a Selic tá 10, deu 11, a Selic tá 6, deu 7, a Selic tá 15, deu 16, é isso aí. Então não tem como ser, nossa, como superou. Por isso não faz tanto sentido assim uma taxa de performance em renda fixa. Quando você vai falar em dívida externa, aí sim, puxa, né? Você tem muita oscilação. Você está mais próximo lá de uma renda variável do que de uma renda fixa, apesar de ser um tipo de renda fixa. Nesses casos, sim, tá bom? Bacana. Então, de maneira geral, renda fixa, 80%. Agora, isso é só o renda fixa. E os sufixos
Prefixos. Sufixos, que é os que vêm depois de renda fixa, são eles. Primeiro, curto prazo. Ou seja, o meu fundo vai carregar o nome, ó. Fundo de renda fixa de curto prazo. Esse é o nome do meu fundo. Ok. Para que ele carregue esse termo curto prazo, que ou seja, além de ser renda fixa, ele também é de curto prazo. O que ele tem que ter na carteira? Papéis com vencimento em curto prazo. Isso é genial, papai. Sério. É. Agora, é óbvio que a prova não vai perguntar. Você vai perguntar qual é esse prazo. O que é curto prazo? Não é? Curto prazo para alguns pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas para a prova são dias. 375 dias é o prazo máximo. Ou seja, esse fundo de curto prazo, ele vai comprar um CDB, ele comprou lá uma letra financeira, vai comprar das coisinhas dele lá, vai comprar uma letra de câmbio, beleza. Mas todos os investimentos dele devem ter prazo máximo de 375. Se ele sentar com esse dinheiro para comprar um CDB, o banco fala, vamos botar 2 anos? Não posso. Por que não posso? Porque a lei não permite. A lei diz que eu posso investir no máximo 375 dias. Primeira regra. A segunda regra é, ele pegou esse dinheiro e investiu no CDB por 70 dias. Ele investiu numa letra de câmbio por 40 dias. Ele comprou um título público que vence daqui 180 dias e assim vai indo. Ele montou essa carteira. Ok, fundo de curto prazo. Quando eu calcular o prazo médio da carteira, calcular a média, soma, divide, né, ponderadinho, esse prazo médio tem que ser no máximo, tem que ser inferior, né, nem vou falar máximo, tem que ser menor que 60 dias. Então vamos de novo? Nenhum papel passa de 375 dias. A média tem que ser inferior a 60. Assim caracteriza um fundos de curto prazo e derivativos, que é aquela coisa, né, opções, termos, swap, pode ser utilizado apenas para proteger a carteira, nunca para alavancar a carteira, tá bom? Derivativos apenas para proteção da carteira. Então, fundos de curto prazo, prazo máximo de qualquer papel, 375 dias. Prazo médio, 60 dias, inferior a 60 dias, né? E derivativos para proteção da carteira. É isso. Se ele carregar depois do renda fixa o termo referenciado, o que esse fundo tem que ter? Presta atenção, ó. 95% do dinheiro tem que estar atrelado a essa referência. Então, o que é referenciado? Referenciado é assim, ó, o cara vende curso para certificação, mas ele é referenciado no PAED. Então, o que quer dizer? 95% das aulas dele tem que copiar o PAED. É a maneira dele se referenciar. Ele copia todo o material. A apostila dele, 95% da minha apostila. Então, quando você tem uma referência, você tem que seguir aquela referência. E o percentual mínimo é 95%. Trazendo para investimento. Fundo referenciado no DI. Quer dizer que 95% da carteira vai acompanhar a taxa do CDI. É isso. Então, 95, referência 95, tá bom? Derivativos somente para proteção. Então, vamos lá, curto prazo, esses são os números dos prazos. E aqui nós temos a referência. Vamos lá para mais um? Quem é que está aqui agora? Tcharam, Simple, que não é tão simple assim, porque ele cai muito na prova e ele que tem muitos detalhezinhos diferentes, tá? Primeiro, o número dele, ó. A referência, ela é simples. A referência, ela é simples, 95, 95. Papai, ambos estão no 95. Qual é a diferença? Referenciado, investe 95, onde acompanha aquele benchmark. Já o simples é botar o dinheiro no governo. Isso é simples, ó, vai lá no Tesouro Direto e tcharam, 95% que vai comprar papéis de títulos públicos federais. Esses fundos simples são recheados de títulos públicos federais. Bacana. Então tudo dele é título público federal. E aí vem obrigatoriamente cotas abertas. Esses eu não falei, por quê? Porque todos eles podem ser constituídos como aberto ou fechado. Se eu não falei, mas você não disse se o curto prazo... Se eu não falei é porque pode os dois. Tudo bem? Então, ambos esses fundos que a gente falou até agora, fundo de ações, multimercado, cambial, renda fixa a curto prazo, todos eles podem ser abertos ou fechados. A primeira exceção, cabeção, tá aqui, ó. Simple. É simples, mas não dá para fechar uma coisa que é simples. Já tem que estar aberta a todos. Proibido ser fundo fechado simples, tá? E aí vem
grande novidade, que não é novidade, na verdade, isso já é antigo, mas um dos pontos que a prova mais cobra está aqui, nas proibições desse fundo. Esse fundo é a única exceção que não é necessário fazer API, papai. Tá lá no dispensado lá, ó. Então isso aqui, ó. O que é API aqui? Peraí, aqui. Essa exceção aqui e o termo de adesão, tá? Então, vamos lá. Quando o cara vai investir, eu tenho que saber qual é o fundo que está de acordo com o perfil dele. Então, toda a parte do Know Your Client, né, que é a parte do Suitability, onde eu vou conhecer o meu cliente, eu posso dispensar se ele quer aplicar nesse fundo. Não, eu quero fundo simples. Ele é tão simples que não me importa quem é. Pessoas simples. As pessoas simples não precisa saber quem elas são. Elas são simples. Então, nesse caso, eu não preciso verificar o perfil do cliente. Somente nesse caso. O cara quer um fundo cambial, vamos ver se o perfil está adequado. O cara quer um fundo de ações, tem que ser arrojado, vamos ver se o perfil está adequado. O cara quer renda fixa curto prazo, vamos ver se o perfil está adequado. Mas o cara quer simples, dane-se o perfil. Pessoas simples são sempre bem-vindas, papai. A minha porteira está aberta, fundo aberto. Não precisa conhecer a pessoa sem perfil. E também, papai, não precisa assinar o termo de adesão. Qualquer fundo para aderir, você tem que assinar eu quero. E o fundo simples não precisa. É muito simples, né? Bacana. Então, por que tudo isso? Porque ele tem baixíssimo risco, só títulos públicos aqui, ó. Tcharam. Seja todo mundo bem-vindo, vambora que tá em casa, tá bom? Para fechar com chave de ouro essa parte, dívida externa. São fundos que, obviamente, vão investir onde? Dívida externa. Papai, mas qual é o percentual? Se você não sabe, chuta o quê? Oitentinha, papai. Oitentinha. 80% do fundo aplica em papéis da dívida externa. Derivativos apenas para proteção da carteira, beleza? Ok, agora presta atenção. Esses fundos de renda fixa, aqui, todos eles tem que ter no mínimo, os fundos de renda fixa em geral aqui, tem que ter no mínimo, inclusive o multimercado, vou botar aqui, inclusive aqui o multimercado, tá? Eles têm que ter no mínimo 50% de títulos públicos. O que quer dizer com isso? Que quando eu pego títulos privados, que é de empresas, TAM, tô pegando Vale do Rio Doce, Petrobras, não importa qual empresa seja, pode ser uma empresa pública, mas são títulos privados, porque são empresas de mercado. Títulos públicos é só o do governo federal, LFT, LTN, NTN. Então, tudo que não é do governo aqui é privado. Então, eu vou comprar CDB, vou comprar ações, vou comprar letra de câmbio. São títulos privados. O máximo que um fundo pode ter de títulos privados é 50%. Se ele quiser ter mais que 50%, ele tem que alertar o cliente assim, ó, não, nós somos um fundo diferente. Aqui a gente investe mais nas empresas privadas do que nas públicas. E a maneira dele dizer isso é carregar do nome do título a expressão crédito privado. Então, quando um fundo tem no nome crédito privado, fundo Payed, Motherfucker, crédito privado, quer dizer que mais de 50% do patrimônio está em títulos privados. É isso, né? Que fundos que se aplica aos fundos de renda fixa, cambial e multimercado. Pai, por que o de ações não se aplica? Porque o de ações já é, né? Porque olha só, pensa comigo. Para ser fundo de ações, no mínimo 67% em ações. Ou seja, eu nunca vou conseguir ter mais que 50% em títulos públicos. Então, os fundos de ações nem precisa ter expressão de crédito privado, porque por si só eles já são empresas privadas. Agora, esses três aqui, dos que a gente falou, todos de renda fixa, inclusive cambial e multimercado, eles podem virar fundos de crédito privado. Exceção, fundo de renda fixa simples, que nunca vai ser, porque a lei obriga 95% de títulos públicos. Mas o resto pode. E como é que vai ser? Quando ele decidir exceder os 50%, tem que definir isso antes de lançar o fundo, no regulamento, ele vai ter no nome do fundo a expressão crédito privado. Então, se tem a expressão crédito privado, pode investir mais de 50% em créditos privados, beleza? Ok. E o cliente tem que assinar um termo de risco sabendo que eu sei que esse fundo é um pouquinho mais arriscado porque ele é mais concentrado em títulos privados, ok? Beleza.
Investimento no exterior, uau! Essas daqui foi uma das grandes também mudanças que a gente teve na 175, tá? Primeira coisa, uma padronização nos percentuais. Vamos lá? Ó, vou botar aqui, 20%. Quanto, de maneira geral, um fundo de investimento pode botar o dinheiro no exterior? Pode. Se esse fundo é destinado para público em geral, eu, você, o vizinho, o amiguinho, o coleguinha, no máximo 20%. Se esse fundo for destinado a investidores qualificados, lembra? Qualifica um, só passa um. Qualificado, né? Quantos qualificam na Libertadores para jogar o Mundial? Um, só o primeiro colocado. Então vamos lá, qualificado, 40% pode investir no exterior. Beleza. E se for, obviamente, um fundo da dívida externa, fundo de renda fixa da dívida externa, esse aqui apesar de estar separado, é uma coisa só, que é o erro de digitação do papai, ó. Deixa eu botar aqui, então, ó. Esse aqui é um fundo só, né? Então, se for ou fundo de renda fixa da dívida externa ou fundos direcionados a profissionais. Lembrando, o prof é 10, ou seja, aquele que tem 10 milhões, tá? Então, se for para essa galera, aqui eu posso botar 100% do dinheiro na gringa, tá? Para fazer isso. Então, vamos de novo? Se for para o povão, 20%. Investidor qualificado, 40%. Para profissional, não tem limite. E o dívida externa pode ser aberta a povão aqui, quem já vai, né? Porque, enfim, o dívida externa não tem esse limite. Agora, presta atenção. Aqui está a grande novidade. A CVM permite que um fundo de renda fixa aqui, atrelado para público em geral ou para investidor qualificado, também invista até 100% do dinheiro em ativos no exterior. Como isso? Para que isso aconteça, o gestor e o administrador vai ter que tomar uma série de medidas, um monte de coisas. Manual de precificação, equiparação de preços, controle de risco, compliance. Então tem uma série de coisas que eles têm que garantir. A CVM vai lá olhar e falar, beleza, faz sentido, beleza, isso aqui. Reporte, né? Enfim, então, um monte de informações e de exigências que a CVM vai fazer para essas instituições para que elas consigam ofertar um fundo que seja ele para público em geral ou para investidor qualificado e que possa ter 100% de investimento no exterior, ok? Então, na prática, de maneira geral, se eu não fizer nada diferente do que a lei obriga, eu estou condicionado a isso aqui, ok? 20%, 40% ou ilimitado no caso desses dois tipos de fundo. Agora, se eu cumprir as exigências da CVM, que são um pouquinho para qualificado e um pouco mais para público em geral, mas eu vou cumprir tudo, eu posso chegar a 100%. Beleza? Ok, então. Aí tem aqui outros fundos que são fundos, enfim, derivados também de investimento, fundos de investimento financeiro, tá? Um deles é os fundos de incentivo à infraestrutura. Isso aqui é por quê? O governo tem uma lei que ele incentiva as empresas a investir em infraestrutura porque o Brasil tem problema de infraestrutura. E aí, com isso, ele concede benefícios fiscais. Exemplo, as famosas debêntures incentivadas, né? Então, são debêntures emitidos por empresas, mas como ela está ajudando o governo investindo em infraestrutura, o governo ajuda quem compra esse título isentando de imposto de renda, tá? Então, o que se tem um fundo incentivado em infraestrutura? A grande vantagem está na questão tributária, que as pessoas físicas vão estar isentas nesses casos. Renda fixa é um tipo de fundo de renda fixa. Pessoa física não vai pagar IR. Por quê? Porque lá dentro vai ter só títulos que são isentos de IR da pessoa física. Então, como o fundo só vai comprar papéis que dão isenção de imposto de renda para a pessoa física porque estão ligados à infraestrutura, logo, os cotistas desses fundos vão ter essa isenção. Vamos de novo. Eu tenho um fundo de renda fixa referenciado. Comprei uma debênture incentivada. Fundo comprou. O investidor aqui tem isenção? Não, não vai ter essa isenção, porque quem comprou foi um CNPJ do fundo e a isenção é para a pessoa física na debênture. Agora, quando eu vou para um fundo incentivado em infraestrutura, apesar do CNPJ ter comprado,
Como esse fundo só compra esse tipo de papel, todas as pessoas físicas vão ser beneficiadas com isenção de imposto de renda, beleza? Esse daqui é mais simples ainda. Sabe aquela coisa quando você vai alugar um imóvel? Vai lá, procura imóvel, aluga, e você chega lá para alugar, e aí vem aquela loucura. Ah, daí o que pede? Ah, pede fiador, fiador tem que ter 52 imóveis, nenhum pode ser na cidade, aí pede seguro fiança, empurra um segurinho no cara, aí às vezes pede uma capitalização, é um caos alugar um imóvel, não é? Agora pensa como deve ser difícil alugar um imóvel comercial. Como deve ser, vamos alugar uma laje aqui no Itaim Bibi, motherfucker, isso aí é muito difícil. Então essas garantias não é mais um fiador, não é mais um segurinho, então é mais complicado. Existe um fundo que vai auxiliar essas locações de grandes valores. Fundos destinados à garantia de locação imobiliária, é um fundo específico para isso. E claro, o que vai acontecer? Você tem um fundo com dinheiro, ao mesmo tempo, esse dinheiro está rendendo juros, então eu, empresa, vou alugar um grande imóvel, eu constituo um fundo para isso lá, ou tem um fundo do banco que é exatamente para todo mundo que está alugando imóvel, e eu coloco uma grana nesse fundo. E essa grana está rendendo juros lá, está aplicado, é um investimento. E essas cotas são cedidas em garantias para locação do imóvel. Então eu faço uma cessão fiduciária dessas cotas. Exemplo, aluguei o imóvel aqui, esse imóvel aqui é do Betinho. Betinho tá com medo de eu não pagar o empréstimo do imóvel. Eu tenho lá um fundo, e esse fundo é um fundo destinado a garantias de locação imobiliária. Ele foi feito para isso. Betinho, olha só, vamos lá, ajustar aqui, eu vou passar minhas cotas como garantia. Se eu não pagar o aluguel, você pode sacar lá das minhas cotas. Então eu faço uma cessão dessas cotas para o Betinho em garantia à locação, tá bom? Então para isso se serve, esses regimes são abertos aqui e tem que carregar no nome a expressão garantia de locação imobiliária. O fundo foi criado somente para isso, para facilitar essas locações, beleza? É isso então. Vamos fazer as questõezinhas? Vamos fazer as questõezinhas, papai, ó. Vamos lá, vamos ver se você entendeu mesmo. São exemplos de FIFI, fundos de investimento FIFI, fofoqueiro, financeiro, exceto ações, sim, cambial, sim, multimercado, sim, imobiliário não é um investimento em FIFI. Isso aqui são fundos estruturados, né? Fundo imobiliário, FIDIC, são fundos de participações, são fundos estruturados. Então, somente esses três. Como ele quer marcar o que não é, bom, o que não é o fundo imobiliário. Passamos, papai. Bora mais uma, ó. Prazo máximo de vencimento de títulos públicos federais ou privados pré-fixados, indexados taxa de juros, títulos indexados, índice de preços, que caracteriza fundos de renda fixa curto prazo. Presta atenção que no curto prazo tem os dois números, ó. Tem o 375 e tem o 60. Esse aqui é o prazo máximo de qualquer papel que vai entrar. E esse aqui é o prazo médio e ele tem que ser inferior a 60, o prazo médio da carteira. Nenhum papel mais de 375 e o prazo médio da carteira inferior a 60. Presta atenção. Lá em tributação, a gente vai falar em tributação de curto prazo. Eu vou falar fundos tributação, que é imposto, como curto prazo. E aqui a gente vai ver que o número que a gente vai decorar é 365 dias. Lá vai ficar um pouco confuso, eu vou retomar isso. Aqui a questão, tá falando uma coisa em imposto de renda? Não. Tá falando em imposto de renda? Não. Tá falando em tributação? Não. Então, se não fala em R, não fala em tributação, isso aqui é composição da carteira. O número é 375 dias, tá bom? 375. Se falar em tributação, 365, beleza? Ok. 3. Fundo de investimento que não é obrigatório efetuar a verificação do perfil, não precisa fazer o API. Ah, papai, quando você faz uma festa e nessa festa entra qualquer tipo de pessoa. Sabe que às vezes você já viu aquelas festas, você vai assim, falando não pode entrar, fala, não, a vaga tá lotada, isso aqui, só quem tá com um carro legal, quem tá com uma roupinha bacana, ok. Agora você fez uma festa que assim, ó, entra qualquer um, todo mundo pode chegar na festa, não importa a roupa, não importa como tá vestido. Se você faz isso é porque você é uma pessoa simples, papai, simples como a vida deve ser, né? Então quando eu não olho o perfil,
é porque eu sou simples, tá? Fundos de renda fixa simples, somente esse é dispensado a análise de perfil e também a assinatura do termo de adesão, beleza? Espero que você tenha entendido, compreendido e aprendido, papai. Pai tá on, você tá on? Tá, se tá on, vai lá me seguir então. Siga-me lá na rede social, @prof.edgarabreu. Baixa o app, se não baixou o app, baixa o app para complementar teu estudo, escutar o áudio enquanto dirige, olha que maravilha. Coisas que só o pai faz para você. Tá lá, a aula toda em podcast para revisar. Vai lá revisar, escutar esses áudios enquanto dirige, enquanto tá na academia correndo. Conteúdo tá entrando, baixa o app maior, o app disparado com o nome de download e maior avaliação. Mas ainda falta a tua, nota 5.0 e falta a sua aprovação. Mas falta pouco tempo. Tenho certeza que você vai chegar lá. Muito obrigado por mais uma aula, mais um momentinho juntos, ó. Beijo, cabeção, foi lindo. E a gente se encontra na próxima aula.